não tem como você proteger esse ecossistema sem você fazer restrição de ocupação. E restrição de ocupação quer dizer que é restrição de geração de imposto, por exemplo, porque você vai ter menos IPTU. Essa foi a primeira parte da nossa entrevista. Assistam agora a segunda parte. Então precisa haver uma mobilização, né? Não só uma conscientização, mas uma mobilização para que algo seja feito. O problema é que os municípios, de modo geral, eles são meio avessos a essas definições, porque, assim, não tem como você proteger esse ecossistema sem você fazer restrição de ocupação. E restrição de ocupação quer dizer que é restrição de geração de imposto, por exemplo, porque você vai ter menos IPTU. Tudo bem, se você trocar isso por outra coisa, mas qual é a outra coisa? Né? Qual é a outra forma de gerar receita para o município que vai abrir mão do IPTU? Isso precisa ser discutido. É turismo? É apoio dos municípios mais abaixo, que utilizam água, com pagamento para que os municípios da cabeceira conservem mais água? Coisas que a gente precisa discutir. O Comitê de Bacia tem uma discussão grande a respeito disso, só que a implantação não depende do comitê, depende dos municípios. Vou só te dar um exemplo. Recentemente, acho que nos últimos 2 anos, uma outra subsidiária da Votorantim, que é a CBA, que agora acho que é Votorantim Metais, alguma coisa assim, ou Votorantim Minério, não lembro exatamente qual, ela queria fazer extração de areia naquela região de planície aluvial, ali bem na porta de Biúna. Sabe, do lado ali de Biúna, que tem aquela grande planície aluvial. Uhum. Por quê? Porque ali é uma areia de boa qualidade e está muito na superfície, é uma extração muito fácil. Só que extração de areia aumenta a emissão de poluentes para o reservatório. Certo? Extração de areia é sempre problemático qualquer curso d'água, porque ele vai escapar areia na hora que você está extraindo e essa areia vai se depositar em outro lugar, vai levantar nutrientes do solo e tudo mais. Então, o comitê sempre se colocou muito contrário a essa extração de areia. E a gente conseguiu, junto com a Viviane da SOS do Pararanga, ações junto à prefeitura, aos prefeitos anteriores, para evitar isso. Mas isso depende só do prefeito, porque se o prefeito der autorização, pronto, podem extrair. E o Estado, o Comitê de Bacia, não pode fazer nada de forma legal. Certo? Porque é só um conselho, né? Vamos dizer assim, são consultores, então, né? Não tem poder de política. A gente pode, inclusive, levantar todos os problemas ambientais que isso causa, certo? Para a CETESB. Mas, primeiro, a atividade não é proibida, certo? Porque a APA não tem condições de proibir atividades econômicas. Uma lei de proteção dos mananciais poderia, mas a APA não. Então, a atividade não é proibida. O município, que é o detentor do uso e ocupação do solo, da prerrogativa, acha que é uma atividade interessante. Então, o que o Estado pode fazer? Nada. Ele pode só pedir que haja um controle ambiental, mas por melhor que seja o controle ambiental, extração de areia sempre é impactante. Tem uma legislação que impeça isso. O que o comitê está tentando fazer já faz algum tempo é transformar toda aquela planície aluvial ali da entrada de Biúna em um parque ou uma unidade de conservação mais restritiva, para impedir que no futuro ainda haja esse interesse. Né? Porque basta a situação econômica do país melhorar. Em algum momento ela vai melhorar. E começar a ter nova construção civil, aumentar a construção, que automaticamente quem tem ali a possibilidade vai querer fazer extração de areia ali. É uma areia de boa qualidade, fácil de extrair, muito próximo da região metropolitana. Né? Então a gente tem que estar correndo atrás, já faz alguns anos, para transformar aquilo numa unidade de conservação. Que poderia ser estadual, mas poderia ser municipal, mas nenhuma das prefeituras até agora se animou a fazer isso. Mas a gente não tem ainda uma política que cumpre a ideia. Nenhum desses problemas do reservatório são problemas cientificamente impossíveis de serem resolvidos. Certo?
mas também nenhum deles consegue ser resolvido por um único ente. Ele precisa ter o envolvimento do Estado, dos municípios, da população, porque isso envolve uma série de ações diferentes, de níveis diferentes, né? Então, a primeira questão é que as pessoas precisam ter vontade de resolver esse problema. O político só tem vontade se ele for pressionado. Se ele não tiver pressão da população para fazer, ele não faz, ele vai procurar outra coisa que tenha pressão. Agora nós estamos no meio da pandemia, qualquer pessoa que estiver nesse cargo ultimamente está pensando mais na pandemia do que qualquer outro problema. Para ele poder pensar em outro problema, precisa ter pressão, precisa ter a população bater lá na porta do prefeito e falar assim, olha, vamos resolver esse problema, porque enquanto não tiver essa pressão, provavelmente ele vai se empurrar com a barriga e vai deixar o negócio correr solto, faz uma coisinha aqui, outra coisinha ali, só para mostrar que está fazendo alguma coisa, mas não resolve o problema. E a pressão não é só no prefeito de Ibiúna, tem que pressionar o prefeito de Vargem Grande Paulista, o prefeito de Cotia, tem que pressionar o governo do estado de São Paulo, porque a Sabesp, apesar de ser concessionária dos municípios, é uma empresa estadual. Então ela tem que se comprometer pela qualidade da água do reservatório também, né? Precisa, lógico, o que a gente está fazendo no comitê, pressionando o governo estadual para poder pressionar a Votorantim Energia, que é um outro problema. A Votorantim Energia é uma empresa privada. Ela não tem nenhuma obrigação, na teoria, de manter a qualidade do reservatório. A obrigação dela é com os acionistas dela gerar lucro na geração de energia. Então, para poder ela não prejudicar o reservatório, você tem que pôr o Estado na sua função regulatória. Ele tem que ir lá e regular a ação da Votorantim Energia, assim, ó, você pode gerar energia até tanto, mas que isso você vai rebaixar muito o reservatório e isso vai causar problema para o abastecimento público. Mas se o Estado também não fala isso, a Votorantim Energia não está fazendo nada ilegal. Não é ilegal, pode ser antiético e imoral, mas não é ilegal. Então, a gente precisa movimentar o maior número de pessoas a favor do reservatório e pessoas que têm poder político da caneta para fazer alguma coisa. Então, se toda semana tiver alguém batendo na porta do prefeito de Ibiúna, ou de Vargem Grande, ou de Cotia, falar assim, e a represa, e a represa, e a represa, ele acaba tendo que se mexer de alguma maneira. E é a mesma coisa que eu falo em Sorocaba. Sorocaba é muito confortável, porque Sorocaba pega a água da represa, mas não tem nenhuma gerência sobre o território da represa. Só que a qualidade da água que ela está pegando está cada vez pior. Se ela deixar o negócio correr desse jeito, daqui a uns anos ela vai ter muito custo para poder tratar a água. Entendo. Então, ela também precisa agir politicamente, a gente também pressiona aqui. Agora, por exemplo, todos os municípios da bacia, ou a maior parte, né, Vargem Grande e Cotia, não, precisam rever seus planos diretores, por causa do plano diretor da região metropolitana de Sorocaba. Então, quando o Ibiúna for rever seu plano diretor, precisa ver se o Ibiúna vai considerar o reservatório, porque o último plano diretor não considerou. O reservatório estava lá, mas não foi feito nenhum planejamento de crescimento da cidade, evitando-se que o reservatório fosse atingido. Ao contrário, todo o distrito industrial, eu sei que Ibiúna não tem muita indústria, mas onde estava definido como distrito industrial é na beira da represa, o plano diretor de Ibiúna. Porque é na margem da Bugiro Nacal ali. Então, isso tem que ser repensado. Não estou falando para Ibiúna não ter distrito industrial. Até pode ter, mas tem que ser repensado para que não tenha na beira da represa, ou que seja só indústria seca, que não seja indústria que gera efluente. Existem modos de se fazer pensando na proteção do reservatório, mas se não pensar nele, a situação não vai melhorar nunca. Na verdade, o que está faltando seria um pouco de educação ambiental, né? Não é só educação. Eu acho que a gente precisa mudar a lógica também, Fátima, porque assim, o lucro é importante para uma empresa privada, não para o município. O município não tem que pensar em lucro. O município tem que pensar em qualidade de vida para a sua população.
E qualidade de vida, o lucro de qualquer ação pública é qualidade de vida, não é lucro financeiro. O problema é que essa visão de lucro financeiro, ela interpõe em todos os níveis da nossa sociedade, de forma que o prefeito acha que, por exemplo, o lixo tem que dar lucro. Coletar lixo não pode até ser que dê lucro em alguma coisa, mas não é essa a função da coleta de lixo. A função da coleta de lixo é evitar doenças transmitidas por animais que vivem no lixo, como barato e rato. O saneamento pode ser até que dê lucro, mas a função do saneamento é a qualidade de vida, não é lucro. Então, a maior parte dos prefeitos pensa que o serviço público não pode dar prejuízo, mas não dá prejuízo, porque, na verdade, o serviço público, o lucro dele é a qualidade de vida. Então, a gente precisa tirar essa lógica de que a prefeitura precisa gerar lucro financeiro ou precisa criar condições para que as empresas maximizem seu lucro. Não é esse o papel de uma prefeitura. Não deveria ser, apesar de ser isso que acaba acontecendo, né? O prefeito está mais preocupado na indústria que vai vir e o que essa indústria vai ganhar, do que, na verdade, do que essa indústria que virá para o município vai causar de efeito a médio e longo prazo. Não estou falando do prefeito de Ibiúna, que eu nem conheço o atual prefeito de... Aqui em Sorocaba, por exemplo, aconteceu, há uns anos atrás, a vinda da Toyota. Não é isso? Foi super alardeado, vinda da Toyota, não sei o quê. Se colocar na ponta do lápis o que a Toyota trouxe para o município, em termos de imposto, que teve isenção para poder vir. Emprego, que nem foi tanto que era planejado, porque agora a indústria automobilística é muito automatizada. O que consome de água, o que trouxe de efeito pro município. Só que o prefeito, na época, acha, bom, não, sempre as empresas trazem lucro. E não colocou na ponta do lápis esse efeito na própria infraestrutura da cidade, a lógica de como que a gente pensa nos nossos municípios. Ibiúna, por exemplo, atrai muita gente justamente por esse clima rural, pelo sossego, não é isso? Que as pessoas não têm, por exemplo, na cidade de São Paulo. Então, se a prefeitura trabalha para que Ibiúna cresça como São Paulo, essa população não vai ter mais nenhum atrativo para ir. Eu ouço muito pessoal falar aqui, precisa ter indústria para gerar emprego. Então não adianta, coloca indústria, o pessoal acha que todo mundo vai ser empregado e não vai, entendeu? É uma falsa ideologia, uma falsa ideia. Ganha muito mais se a gente tiver um investimento no ecoturismo, aproveitar o que tem de potencial turístico em Ibiúna, que é muito grande. Agora, a gente precisa o quê? Alguém que compre essa ideia, que é o que não acontece muito, né? Não, eu acho que a gente tem que pressionar muito e agir politicamente, né? Não estou falando de política partidária. Quando a gente fala de politicamente, as pessoas acham que a gente está falando de política partidária. Não é isso. É agir politicamente, pressionando, movimentando, chamando atenção para o problema. Qualquer prefeito que for entrar em Ibiúna nas próximas eleições tenha que obrigatoriamente tratar desse assunto, porque é uma demanda da população. Eu acho que o pessoal dos condomínios tem essa responsabilidade também, porque para eles, além de toda essa questão da qualidade de vida, tem a questão patrimonial também, né? Eu sempre falo, você falou lá no começo, mas eu falo, vão lá para a represa de Salto Grande, em Americana. A represa de Salto Grande, em Americana, na década de 50, era um ponto turístico fabuloso. Tem lá vários bairros com casas imensas construídas, hoje está tudo abandonado. Porque o reservatório ficou tão ruim de qualidade, que não dá nem para nadar. Nem para o uso mais simples, que é entrar na água, não dá. Porque recebe esgoto de Campinas, porque recebe esgoto das cidades ali do entorno de Hortolândia. Então, aquele patrimônio, que é o reservatório, ele continua gerando energia, mas qualquer outro uso ele deixa de ser viável. E as pessoas que compraram terrenos e casas do lado da represa, hoje têm prejuízo. Tiveram uma desvalorização muito grande. Sim, muito grande.
que existe uma briga entre a população que vive nos condomínios particulares, são condomínios de alto padrão, e a população da cidade, ou a população que usa, né, o reservatório como praia, como lazer no final de semana, que não tem acesso. Acaba ficando essa discussão e, na realidade, o que precisa é uma união. Agora, eu acho que essa questão do acesso público ao reservatório precisa ser também tratado, Fátima, porque é muito difícil você convencer uma população de que ela precisa proteger o reservatório se ela não tem acesso. Acesso ao reservatório realmente é muito difícil. Eu vou contar uma passagem minha. Quando eu vim para cá em 2006, eu já trabalhava em reservatórios, em outros reservatórios. Trabalhei em Barra Bonita, trabalhei em reservatórios do Norte, do Nordeste. E o Itupararanga era próximo, eu falei, vamos ver como Itupararanga, para a gente começar a trabalhar em Itupararanga. Eu peguei um dia e dei uma volta inteira no reservatório. Não consegui acesso. Porque a maior parte era condomínio, tinha, lógico, um outro acesso que a população usa, mas são acessos não oficiais, né? Entrar no meio do mato, andar não sei quanto, né? E é muito difícil você convencer uma população que ela deve proteger o reservatório se ela nem acesso tem a essa água. E essa questão aí precisa ter uma infraestrutura, né? Se tem uma praia pública, precisa ter banheiro, por exemplo, que ninguém fica na praia sem banheiro. Precisa ter alguma forma de você manter a qualidade dessa praia de longo prazo. A prefeitura poderia fazer isso, mas também a prefeitura não tem interesse, pelo menos não teve interesse até hoje. Precisa movimentar. A situação do reservatório, Fátima, não vou enganar você, não é boa. Mas eu acho que se a gente conseguir juntar bastante gente a favor dele, talvez a gente consiga, pelo menos, minimizar o efeito dos impactos que estão acontecendo no reservatório. Essa reunião com o Penido, aí, com a Votorantim Energia, talvez seja uma solução, talvez, né? Porque é uma discussão ainda muito grande, porque eles precisam... É uma discussão entre os órgãos de controle do Estado e uma empresa privada que precisa também reduzir um pouco o seu lucro para poder manter o reservatório. Essa parte que é difícil, né? Convencer uma empresa a reduzir o lucro dela. Pois é que é sempre muito difícil isso. Esperamos que o Estado faça o papel dele, porque reduz o lucro dela, mas aumenta a qualidade da vida de todo mundo na região. Se o Estado agir de forma correta, fazendo a regulação, a gente consegue. Mas é uma questão que a gente tem que ver, né? Não sei exatamente o que vai acontecer. Mas uma incógnita. Eu, nessa pandemia ainda, eu tenho passado períodos de otimismo e de pessimismo. Eu estou, nesse momento, otimista, mas... não sei quanto tempo esse otimismo vai continuar. Vamos ver o encaminhamento das discussões, mas precisa realmente fazer alguma coisa. Espero que vocês aí, com esse novo veículo aí, vocês consigam movimentar também mais um pouco de UNA para a proteção desse patrimônio. Então é isso, doutor André, eu agradeço a paciência, né, e a atenção. É muito esclarecedor, gostei muito, e nós aqui do Fale Biúna estamos à disposição. Eu que agradeço, Fátima, pelo tempo e a disponibilidade de me ouvir. Eu sei que eu falo demais, mas é mania de professor. E eu agradeço muito o convite. Espero que vocês consigam mesmo fazer um movimento aí em Biúna para a gente mostrar a importância desse reservatório, não só para Biúna, mas para a região. Fátima Alessandra, do Fale Biúna. Até mais.